Olá todo mundo, eu sou Luffy Steffen e estou de volta aqui com vocês no Luffy Naftaluf, na minha heróica e mesopotâmica missão de rastrear os fragmentos da Globoplay. E hoje num cenário novo, como vocês podem ver, um cenário temporário e um cenário um tanto quanto branco, opaco, talvez chato, enjoativo. Como enjoativos são os fragmentos de Bravo. Pois é, eu fui rever, na verdade, assim, pra quem tem acompanhado, né, eu fiquei um tempão sem fazer vídeos, lá. Então agora eu tô tentando correr atrás do prejuízo. E assim eu revi os fragmentos de A Sombra dos Laranjais e de O Pulo do Gato, que foram os vídeos mais recentes que eu gravei, porque eu tinha assistido esses fragmentos lá atrás, quando eles entraram no ar, né. Aí eu falei, não tinha gravado vídeo nenhum, fui gravar agora, então eu fui rever para conseguir saber do que se tratava, lembrar alguma coisa, né? No caso de Bravo, eu assisti, eles entraram na Globoplay em junho, eu assisti em julho, agosto, então faz um tempinho também. Então para gravar esse vídeo, eu peguei e fui lá tentar rever. Mas como eu achei muito chato os fragmentos já na primeira vez, nessa segunda vez eu confesso que eu só dei uma passada rápida, assim, não assisti, não revi na íntegra, dei uma revisada geral para conseguir montar o roteiro desse programa. Então vamos lá. Bravo! O que podemos falar sobre Bravo? Bom, os fragmentos entraram na Globoplay no formato mais padrão que a gente tem visto, ou seja, o capítulo 1 e 2, os capítulos 1 e 2, depois 99 e 100, que nesse caso é bem o miolo da novela, e 197 e 198, né? Os dois últimos. Muito que bem. E o que a gente vê em Bravo? Bom, antes de mais nada eu vou ler a resenha do Ismael Fernandes, telenovela brasileira Memória, de Ismael Fernandes, meu livro que está meio detonado, mas é sempre um charme, né? Então vamos ver o que o Ismael Fernandes disparou sobre Bravo. A luta do músico Clóvis de Lorenzo, Carlos Alberto, para se impor como músico, como maestro, apoiado por Cristina Aracibalabanian e desestimulado pela irmã possessiva Fabiana Neuza Amaral, que cultivava a imagem de uma falecida, branca, mulher de Clóvis. A novela passou a ser escrita por Gilberto Braga da metade para o fim, para que Janete Claire, né, autora da novela, fosse trabalhar em Pecado Capital, que substituiria a então censurada Roque Santeiro. Mas nem Janete nem Gilberto conseguiram escapar do melodrama barato. Uma curiosidade, Neuza Amaral se submeteu a uma operação plástica usada como recurso do seu personagem e levada ao ar. Rede Globo, 7 da noite, 16 de junho de 75 a 31 de janeiro de 76. Bom, eu concordo com o Ismael, melodrama barato, né? Uma coisa assim, é um folhetim desvairado no mau sentido, né? Pelo menos é o que a gente vê nos fragmentos. Eu achei tudo muito chato, né? E a começar do casal protagonista, que é muito chato, né? O maestro Clóvis de Lorenzo, interpretado com certa canastrice, até faz parte do jeito da época, né? Mas Carlos Alberto fazendo o papel. Mas o personagem é muito chato, né? A gente fica pensando assim, que cara chato. Eu achei ele muito chato. Eu falei assim, meu Deus, acorda Alice, né? Enfim, muitas DRs, né? Com a família, com a irmã, com a Araci, com todo mundo, com a filha, né? Então, assim, é uma chatice, né? E a personagem da Araci Balabanian é mais chata ainda, assim, se isso é possível, né? A Araci, atriz maravilhosa, que é sempre bom vê-la. E ela é sempre boa. Ela era uma atriz maravilhosa, né? Então, assim, vendo a Araci Balabanian, a gente vê que ela tenta fazer o melhor possível e consegue fazer algo, entregar uma performance de qualidade, porque ela é a Araci Balabanian, mas a personagem é muito chata, né, a tal da Cristina. E no começo, a Cristina já me lembra, no primeiro capítulo, saindo do interior, indo para as grandes cidades com as malas, né, com um tio, né, alguma coisa levando ela na rodoviária. É muito Simone de Selva de Pedra, né? Que é a novela que a Janete Claire tinha feito 3 anos antes, né, com grande sucesso, e que naquele momento, inclusive de Bravo, voltou ao ar por conta dessa história, né, porque Roque Santeiro não pôde estrear em agosto porque foi censurada, e botaram no ar uma reprise compacta, justamente de Selva de Pedra, e Janete Claire foi escrever Pecado Capital, enquanto Gilberto Braga continuava Bravo, né. Então, de modo geral, pra mim, a chatice de Bravo já começa no casal protagonista, que é muito chato. Então aí tudo fica chato, né? Mas não são só eles, vamos falar de outras coisas também. Outras coisas que eu achei muito chatas nesses fragmentos de Bravo. Além de Carlos Alberto e Araci Balabanian fazendo personagens chatos, a gente tem algumas repetições enfadonhas, né? Arlete Salles fazendo mais uma vez
a histriônica, engraçada, despachada, que também ela tinha feito em Selva de Pedra, também, apesar que lá a personagem Laura, né, uma espécie de metida granfina, não era exatamente assim, mas tinha algumas coisas parecidas. Eu achei, quando a Letty Salles começou a falar, eu falei, é uma espécie de derivação da Laura de Selva de Pedra, da mesma autora. E o Dolabella também, o Carlos Eduardo Dolabella, que eu acho um ator interessante, né, com atuações eficientes, né, de modo geral, mas a gente vê agora com o excesso da presença dele nos fragmentos, se a gente for ver, o Dolabella está em muitos fragmentos que têm aparecido, né, tá em vários. Então ele começa a aparecer em muitos, a gente começa a ver que ele fez muitas novelas nos anos 70 e quase sempre personagens muito parecidos, né? É o playboy, bon vivant, mulherengo, inconsequente, machista, irresponsável, Dom Juan, né? Cansa, né? Porque a gente começa a ver ele fazendo isso o tempo todo, né? Em O Espigão, por exemplo, que está inteira na Globoplay, o papel é esse, né? Agora em Bravo a gente vê a mesma coisa. Em Sinal de Alerta é meio parecido também. Então, que entraram nos fragmentos, né? E que a gente vai comentar no próximo programa. Então, um pouco, talvez não seja a culpa do ator, mas acabaram estigmatizando Dolabella nesse personagem. Então, em Bravo, especificamente, é cansativo ver ele fazendo, mais uma vez, o Dom Juan, fora o machismo supostamente engraçado, mas que é meio, hoje em dia é meio aviltante, né? Aquela cena do... Eu não sou propriamente censor do passado, nesse sentido de falar assim, cancela essa novela, não é isso. Mas a cena da festa que ele dá na casa dele no primeiro capítulo, que aliás é uma festa toda copiada do filme Um Convidado Bem Trapalhão, The Party, de 1968, do Blake Edwards, com o Peter Sellers no papel principal, que é uma comédia escrachada, mas a festa é muito parecida, a arquitetura do apartamento. Então essa festa do Bravo, no primeiro capítulo, me lembrou a festa do Convidado Bem Trapalhão, do filme. Mas nessa festa, vocês repararam, quando começa a festa, vão chegando mulheres acompanhadas de namorados, e ele vai beijando uma a uma na boca, né? Como se todas tivessem que beijar ele na boca, porque ele é o dono da festa. É uma coisa meio, né? Então, assim, o Dolabella ficou cansativo, né? Fora, sem falar que quando então rola a coisa dessa coisa, o personagem do Dolabella e da Araci Balabanian, que já criam atritos logo no começo da novela, né? E vai ser um casal romântico lá na frente. Aí então fica impossível engolir, né? Porque assim, nunca vi um casal mais improvável do que Dolabella e Araci Balabanian. Não combina em absolutamente nada, né? Acho que é talvez um dos piores casais. Não tem química nenhuma, não funciona aquilo. Não é crível que uma personagem como a Daraci fosse se envolver com um personagem como o do Dolabella. Não tem nada a ver. Achei super forçado. Principalmente no final, nos capítulos finais, quando eles ainda estão nessa ladainha, fazendo DR sobre isso. Ela não gosta dele, ele sabe que ela não gosta. Mas, é coisa chata, né? Falando em casais sem química, também vale citar o Reinaldo Gonzaga com a Neuza Amaral, na mesma novela. Mas aí tudo bem, dá pra entender porque o personagem dele é uma revista, né? Fica depois nítido que ele não gostava dela, era um jogo de interesses, né? E a própria Neuza Amaral também foi estigmatizada nesse sentido, né? A gente vê que em Selva de Pedra também, como a gente está vendo, Bravo é um pouco um resto de Selva de Pedra para Jeanette Claire, né? Quase como se ela pegasse algumas coisas e requentasse, né? Então a Neuza Amaral em Selva de Pedra já tinha feito uma mulher granfina, mais velha, que ficava com garotos mais jovens, garotões, né? E aí em Bravo ela meio que repete a experiência. Aliás, em Pulo do Gato, que a gente comentou agora há pouco, também, né? Que ela tem um romance com o João Carlos Barroso, que na verdade está só interessado no status dela, etc. Mas enfim, Neuza Amaral, apesar da Neuza Amaral também ter sido estigmatizada com essa coisa de a mulher que está envelhecendo, que não consegue mais seduzir os homens e que, né, inclusive o personagem do Reinaldo Gonzaga joga isso na cara dela, né, daí ela se olha no espelho. A Neuza Amaral é sempre ótima também, que nem a Araci, né? Então, mesmo a personagem da Fabiana sendo chata, a Neuza tá ótima, né? Então, eu acho que as atrizes, Araci Balabanian e Neuza Amaral, apesar da chatice das duas personagens, elas conseguem fazer coisas boas ali. Que não é o caso, às vezes, sei lá, da Letty Salles, embora seja uma atriz que eu gosto muito, mas que é muito cansativo esse papel da engraçada, da meio desmiolada, né, que ela faz. Então, é isso, né? O que mais que a gente pode falar de Bravo? Bom, eu fiquei aqui detonando pessoas e atores e personagens, mas e as coisas boas? Existem? Bom, tem algumas coisas que eu achei legais de serem vistas, então vamos falar.
Bom, o que eu achei bom em termos de elenco foi o Cláudio Cavalcanti, mais uma vez fazendo uma coisa eficiente, com uma atuação interessante, com uma estampa, né, bonita, um galã diferente, né, uma cara, ele tem uma cara, né, não era um rosto de uma beleza perfeita, mas é um rosto interessante, né. Então eu já tinha também elogiado o Cláudio Cavalcanti, acho que nos fragmentos de Carinhoso. E ali eu comentei, inclusive, que para mim o Cláudio Cavalcanti, quer dizer, o Caio Blá é o Cláudio Cavalcanti de hoje, né? Porque eu acho parecido de rosto, de voz e tipo de interpretação também. Então em Bravo, novamente, o Cláudio Cavalcanti me lembrou o Caio Blá, né? E gostei de ver o Cláudio Cavalcanti defendendo bem seu personagem, né? Lutando ali para fazer alguma coisa. Grande Otelo também se destacou, né? Foi legal ver ele fazendo esse personagem. Também, de novo, a gente viu nos fragmentos de Uma Rosa com Amor, ele também fez um papel de destaque, e aqui em Bravo também tentando fazer alguma coisa interessante, acho que conseguiu, né? E temos algumas mulheres do núcleo feminino. Daisy Lucid surpreendeu, né? Primeiro porque é uma atriz que nessa época fazia muito pouca coisa na Globo, né? Ela era de outras emissoras. Depois, já bem mais velha, ela apareceu na Globo, tal, fazendo papéis de velhinhas barraqueiras, problemáticas, não sei o quê. Então ficou um pouco outra coisa. Então é engraçado ver ela jovem, bela, fazendo uma perua chique, né? Uma coisa insólita de ver a Daisy Lucid fazendo isso, achei legal. E Ada Chazeliov fazendo um papel pequeno, que a gente só vê no final ali dos fragmentos, mas é sempre bom ver essa atriz já falecida, né? E a Monique Lafon estreando, né, na Globo, depois de vir do cinema, né? Ela tinha acabado de fazer o filme, protagonizado o filme Enigma para Demônios, de Carlos Hugo Christensen, um grande filme, e aí ela foi parar, começou uma carreira também na televisão. A gente vê ela mais no começo, depois ela some, né, ali a gente não vê muito mais, mas no começo da novela ela até que tem algum destaque nesses primeiros 2 capítulos. Então gostei de ver esse elenco. E o núcleo jovem da novela? Bom, o núcleo jovem, ele é interessante de ver, mas ao mesmo tempo meio surreal, né? Porque assim, principalmente a gente vê ali, no miolo dos fragmentos, o núcleo jovem formado por Beth Mendes e Marcelo Pique. Só que os 2 atores já tinham quase 30 anos de idade, né? Ali, eles tinham 26, 27, fazendo papéis de jovens, né? Yapes, né? Os pós-hippies, né? Os yapes dos anos 70. E a Beth Mendes, bom, ali no miolo da novela, quando a gente vê nos fragmentos, com certeza já era o Gilberto Braga que estava escrevendo. Por quê? Porque na cena que a Beth Mendes chega para encontrar o Marcelo Pique e a outra personagem lá, que esqueci o nome da atriz, que é a filha da Arlete Salles na história, ela fala na mesma frase, e em menos de 1 minuto, a personagem da Beth Mendes fala 3 vezes o verbo transar, né? Transar no sentido de entrar numa boa, né? Vamos transar numa boa, eu quero transar isso com vocês, vamos transar, né? Não era no sentido que depois o verbo transar ficou, né? Que tá até hoje, né? Que é o sentido de sexo, né? Transar é ter uma relação sexual com alguém, né? Transou com alguém, mas até meados dos anos 80, transar era uma transa, né? Era uma coisa, era uma amizade, um papo, vamos transar esse negócio, né? Não sei o quê. Mas o Gilberto Braga era apaixonado por esse verbo, acho que ele devia usar muito, ou pelo menos, se ele não usava na vida dele, usava nas novelas, né? Tanto é que uma das mais famosas frases de Gilberto Braga é em Vale Tudo, a famosa frase, eu não transo violência, né? Então essa cena é muito engraçada. Mas a Beth Mendes e o Marcelo Pique, que acho que estão bem até que eles conseguem convencer como praticamente adolescentes, né? Os personagens é como se eles tivessem 19, 20 anos, mas os atores já eram bem mais velhos. Mas é que não deixa de ser engraçado ver eles fazendo aquilo, né? Mas estão bem, bonitos, belos, jovens, os dois. E, enfim, de qualquer forma é interessante. Mas tem um pouco de forçação de barra, né? Nesse retrato, nessa tentativa de um retrato dos jovens daqueles meados dos anos 70. Isso se deve talvez ao fato de que a Janete Claire não era especialista em retratar jovens, né? Os núcleos jovens das novelas dela eram meio estranhos, né? Porque ela já era uma mulher mais velha naquele momento, então assim, acho que ela não tinha muita ligação com isso. Já o Gilberto Braga, no começo talvez não tivesse, mas depois passou a desenvolver isso, até conseguiu alguma coisa. Mas tem um detalhe sobre essa questão dos jovens, né? Que eu vou falar agora. Pois é, segundo consta, a própria Janete Claire deu entrevistas na época dizendo que ela, para criar a personagem da Beth Mendes,
que é a filha rebelde do maestro Clóvis de Lorenzo, ela se inspirou na própria filha dela, Denise Emmer, filha dela com Dias Gomes, né? Eu dizendo que achava a rebeldia da personagem de Bette Mendes, né, essa coisa meio impetuosa da juventude, que ela quis colocar nessa personagem da Bette Mendes. E aí eu fico pensando, bom, então a filha da Jeanette Claire, quando adolescente, devia ser muito chata, né? Porque a personagem da Bette Mendes é muito chata, né? Muito mimada, muito pentelinha. Que, aliás, me faz lembrar a Marisa de Dancing Days, que também era uma jovem mimada, em conflito com a mãe, no caso, né? Com a Júlia. E aqui a filha com o pai, né? Mas a estrutura é semelhante. Quer dizer, se em Bravo a Jeanette Claire tinha criado essa personagem da filha rebelde, em Dancing Days talvez o Gilberto Braga tenha pegado um pouco dessa inspiração, se bem que Dancing Days a sinopse é da Jeanette Claire também, né? Então, sei lá, se a Marisa de Dancing Days já estava na sinopse, provavelmente sim, né? Na sinopse que Jeanette Claire inventou, chamada A Prisioneira, né? Que veio a ser a novela Dancing Days. Então é engraçado, eu senti uns ecos de Marisa de Dancing Days na personagem da Bette Mendes em Bravo. De qualquer forma, se a Jeanette Claire se inspirou realmente na filha dela, no bom ou no mau sentido, na Denise Emmer, não sabemos direito, mas sabemos que na trilha da novela tem 2 músicas de Denise Emmer, né? Porque ela era cantora e então em várias trilhas de novelas de Janete ou de Dias Gomes vão ter músicas de Denise Emmer, filha dos dois, ou então músicas de Guilherme Dias Gomes, filho dos dois também. O Nelson Motta até comenta isso num certo tom irônico no livro Teletema, dizendo que ele cuidou dessa trilha, e aí ele fala, novela de Dias Gomes e Jeanette Claire tinha que ter música de Guilherme Dias Gomes ou de Denise Emmer. Outra coisa de Dancing Days, que dá pra ver em Bravo, é a coisa do filme Rebeca, a Mulher Inesquecível, né? A gente já falou fartamente sobre isso, todo mundo já sabe, a gente já comentou, mas pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, Rebeca, a Mulher Inesquecível, ou Recível, a Mulher Inesquebeca. Filme de 1940, dirigido pelo mestre do suspense Alfred Hitchcock, primeiro filme americano de Hitchcock, né, que era britânico. O filme produzido pelo David Selznick. E ganhou o Oscar de melhor filme, né, na premiação de 1941. É inspirado no livro da Daphne du Maurier, que por sua vez teria plagiado a brasileira Carolina Nabuco, que tinha escrito antes o livro A Sucessora, que virou a novela do Manuel Carlos, todo mundo sabe. E qual é a história? Uma jovem que se casa com um rico viúvo e a governanta da casa cultua a imagem da falecida, né? Tumultuando o novo casamento. Em Bravo a gente tem uma coisa semelhante, né? A Fabiana, que é a irmã do Clóvis, perseguindo, atormentando ele e cultuando a imagem da esposa morta de Clóvis, né? A mãe da personagem da Bette Mendes. É meio Rebeca, mais ou menos, com algumas variações. Há que se pensar que se em Rebeca, pelo menos no filme do Hitchcock, a gente tem insinuações de que a governanta seria uma espécie de personagem lésbica, apaixonada pela morta, por isso que ela não quer que a nova esposa tome conta do espaço. Em Bravo, a irmã, será que a irmã também era apaixonada pela cunhada? Ou pelo próprio irmão, né? Eu senti uma coisa meio incestuosa, né? Eu senti uma coisa dela ser apaixonada pelo próprio irmão, né? Por isso que ela quer dominá-lo de qualquer... E consegue, né? No começo da novela. Mas é um tanto inverossímil essa relação. Isso é outra coisa que fica muito mal explicada na novela e acaba ficando um negócio meio... um nó, né? Meio chato de desatar. Enjoado, né? Em Dancing Days, o que a gente vai ter? A personagem da Celina, da Beatriz Segal, ela deixa uma carta, né, incriminando o marido, o Franklin, e deixa com a governanta, com a empregada da casa, que é a personagem da Regina Viana, e quando a Celina morre, a empregada, de posse dessa carta, passa a chantagear o Franklin e se torna governanta da casa, cultuando a imagem da morte e controlando a vida do viúvo, né? E tenta até seduzi-lo e tal, em alguns momentos. Enfim, então a gente já vê aí que o Gilberto Braga já estava, né, mesmo pegando uma novela pela metade para desenvolver, que foi o caso dele com Bravo, já coloca as tintas... Bom, é que isso já estava na novela, mas ele aprofunda um pouco essas tintas inspiradas no cinema, né, que é sempre uma grande referência para ele. E, inclusive, com a questão do filme policial, que a gente viu nos fragmentos de Corrida do Ouro, primeira novela do Gilberto, que ele escreveu em parceria, mais ou menos, com Lauro César Muniz, mas a gente vê no final dos fragmentos de Corrida do Ouro como aquilo vira uma espécie de filme policial dos anos 70, né? Com um crime, um mistério, um suspense, não sei o quê. E em Bravo a mesma coisa, né? A gente vai ter exatamente a mesma coisa. Então, se a gente for analisar todas as novelas do Gilberto
desde Corrida do Ouro, então, até a última, Babilônia, a gente vai ver que o último capítulo sempre é uma trama policial sendo desatada, né? Sempre, invariavelmente. Pois é, todo o último capítulo de novela de Gilberto Braga tem um imbróglio policial de suspense, de thriller cinematográfico que ele desenrola ali. Todos. Eu nem vou listar todos aqui, porque senão vai ficar muito tempo, mas é só olhar que vocês vão ver. Até Anos Dourados, a minissérie. Anos Rebeldes, todos são assim. E a gente viu isso, pôde comprovar que isso já estava em Corrida do Ouro, né, com aquele imbróglio onde a personagem da Renata Fronze, a grande criminosa, está em Bravo, com o que eu vou falar agora, em Dancing Days, que no último dia, no último capítulo, a Júlia vai na casa do Franklin com a tal carta, a mesma carta lá da governanta, para resolver. Então, assim, bom, quem matou Odete Reutemann e assim vai, né? E no caso de Bravo, achei uma coisa curiosíssima, que eu nunca pude imaginar, mas agora para mim tá totalmente imaginado e comprovado. E eu vou revelar agora. Vocês me desculpem, mas eu vou revelar. Que é o seguinte, Bravo é um aquecimento para o Gilberto Braga de celebridade, pasmem. Mas é verdade. Por quê? Porque em Bravo a gente está no universo da música erudita. E no final a gente tem esse personagem do José Augusto Branco, que é um vilão odioso, né, desses vilões picaretas, caras de pau, né? Ele é cara de pau a 300%, né? Inacreditável. E todo mundo acredita nele, né? Só no último capítulo que ele é desmascarado. E ele rouba a sinfonia lá que o Clovis tinha composto. E ele pretendia ficar rico com aquela sinfonia dizendo que era dele. E aí eles conseguem reaver, o Cláudio Cavalcante vai lá, a polícia vai, pronto, deu tudo certo. Celebridade é o quê? É isso, né? O plot de celebridade era esse, né? Só que de uma outra maneira. Ou seja, no passado, o cara lá tinha composto, o Baldo tinha composto a música Musa do Verão, que era uma música pop, né? Era uma música erudita. E os outros personagens lá roubaram, né? O ex-marido da Maria Clara, não sei o que morreu, né? E aí ele depois a Laura, que é a grande vilã, que quer prejudicar a Maria Clara, mas ela, pelo menos ela resgata a música que de fato era do Baldo, né? Ele tinha sido roubado. Então, essa coisa do roubo da canção, né? Quer dizer, é como se quando o Gilberto Braga foi fazer Celebridade, não sei se foi consciente ou não para isso, ele pensou nisso, não sei. Mas ele pega um pouco do plot da Malvada, do filme da Malvada, de Bette Davis e Anne Baxter, para fazer a relação das personagens de Laura, né, e Maria Clara. E também pega essa coisa do roubo da música que tinha rolado lá atrás em Bravo. Tanto que o último capítulo de Celebridade é isso também, né? É bem parecida essa cena. É que no caso de Bravo é no penúltimo, né? Que acontece esse problema com o personagem do José Augusto Branco. Mas em Celebridade é no último, né? Que tem a Laura, né? E aí matam ela, matam o bicheiro, não sei o quê. E o desenrolar da história, ela também tinha matado o Linneu. Então tinha várias coisas maiores, ampliadas. Mas de qualquer forma me lembrou vagamente Celebridade. Agora, o melhor do último capítulo de Bravo, que chega a ser até engraçado, meio patético, é a personagem da Ana Amaral, que vai enlouquecendo cada vez mais, querendo ser uma grande atriz dramática. E aí o Gilberto Braga, ou a própria Janete tinha deixado orientado para ele, que ele reproduzisse a personagem que a própria Janete criou em O Semideus, da personagem da Miriam Pires, que a gente não tem imagem, mas sabemos que era uma personagem chamada Dulce Leonardo, mãe do protagonista Hugo Leonardo, interpretada por Tarcísio Meira, e que era uma ex-atriz dramática enlouquecida, vivida num mundo de fantasias. Então a personagem da Neuza Amaral, que enlouquece, quer ser uma grande atriz, com certeza é um derivado dessa personagem do Semideus. Mas aí a Janete, ou Gilberto, né, sei lá como é que foi o negócio, ainda misturam com Selva de Pedra de novo. Por quê? Porque a personagem compra um bumbo. Quando eu vi o bumbo saindo do embrulho, eu falei, não acredito que ela vai tocar um bumbo. Mas foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, ela era a Dulce Leonardo de Semideus, e de repente ela vira o Cristiano Vilhena de Selva de Pedra e sai tocando bumbo pela cidade. Né? É uma coisa hilária, né? Assim, realmente é muito engraçado. Você fala assim, gente, não acredito no que eu estou vendo. É para levar isso a sério? Então, por tudo isso, Bravo né, são fragmentos muito enjoados e bizarros, assim, uma coisa chata mesmo, né? Mas tem algumas coisas divertidas, né? Talvez, como também foi dito em entrevistas pela própria Janete Claire, pelo Dias Gomes, né, de acordo com as pesquisas que a gente encontra, de que a Janete não queria ir pro horário das 7 da noite, ela era a maga das 8. E de repente ela foi deslocada pro horário das 7 e ela não gostou, ela se sentiu rebaixada. Então talvez ela tivesse sem tesão de escrever Bravo, né, pro horário das 7. Então saiu uma coisa meio esquisita. Como ela própria falou em depoimentos na época,
que não era o estilo dela não era a novela das 7. E não era mesmo, né? A mão dela ficou pesada para dar 7. Não era para ela fazer, ela tinha que fazer mesmo novela das 8 ou das 10, né? Como depois ela veio a fazer, eu prometo. Mas assim, às 7 da noite não tinha nada a ver botar a Janete nesse horário. Realmente foi uma coisa esdrúxula. Então o resultado é esdrúxulo. Aí ela acabou saindo de lá e quem ficou com a novela foi Gilberto Braga, que era um autor iniciante, que já estava fazendo um trabalho bom no horário das 6, mas também ele estava começando com uma cara de 6 da tarde. E ela tinha uma cara de 8. E aí de repente essa junção às 7 não colou, né? Ficou indigesta, ficou esquisita. Tanto que a novela não tem cara de novela das 7, mesmo pra época, né? E nem das 6. Ela tem cara de novela das 8 mesmo, né? Mas enfim, foi o que se viu. Vale dizer que no último capítulo tivemos uma sequência interessante, aqui toda aquela sequência meio de telejornal, narrada, né, como os telejornais da época, com o casal Clóvis e Cristina chegando no Recife, né, para um grande concerto, e aí aquela cena toda ao ar livre, aquela beleza toda, aquela boniteza, e depois dentro naquela espécie de capela, e termina daquele jeito todo sacro, né, então assim, foi meio sagrado. Então é bonito esse final, né, realmente o final é bonito, a última cena. Mas, no geral, o que a gente vê em Bravo é uma novela muito de DR, todo mundo discutindo a relação o tempo inteiro, então isso cansa, né? É uma novela que precisava fazer terapia. Todos os personagens precisavam fazer terapia, a novela tinha que ir pro divã fazer terapia, né? Enfim, é isso. No próximo programa Naftaluf, dentro em breve, vamos passar de Janete Claire para seu então marido Dias Gomes, com os fragmentos de Sinal de Alerta. Me aguardem. Inscrevam-se no canal, mandem críticas, comentários, sugestões e coisas boas. E nos vemos no próximo programa falando de Sinal de Alerta, a famosa novela que na abertura não tem música. Então eu vou terminar esse programa também em silêncio, só ouvindo os ruídos da grande cidade.